E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí falando da nova grade da Loteca 1134, que vai correr no final de semana. Loteca 1133, né, tá com um prêmio excelente aí de 1 milhão e vamos ver, né, se vai ter ganhador nessa Loteca 1133. Se não tiver, já sabe, né, o prêmio dessa Loteca 1134 aí vai vir daquele jeito. Sem enrolação, já vamos aqui pro primeiro jogo, né, Juventude e Internacional. O que eu trago de informação aqui é que o Juventude está vindo de vitória em cima do Grêmio por 3-0, perdeu para o Bahia fora de casa por 2-0 e fora de casa também perdeu para o Fortaleza por 2-1. Já o Internacional tá vindo de derrota em casa para o Vasco por 2-1, fora de casa empatou com o Fluminense em 1-1, também fora de casa empatou com o Criciúma em 1-1 também. Como se trata de um jogo da Copa do Brasil, não tem nenhuma classificação. O que eu trago aqui de informação é que tanto o Internacional como o Juventude marcaram, né, nos seus últimos 4 jogos. Nesse confronto, dos últimos 8 jogos, em 6, os dois times também marcaram. Próximo jogo aí das duas equipes, o Juventude vai jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro em casa. E o Internacional tem a volta aí da Copa Sul-Americana, vai jogar fora de casa contra o Rosário Central. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Juventude, 3 empates e 8 vitórias para o Internacional. O último confronto foi no mês de março, na casa do Internacional pelo Campeonato Gaúcho, empate em 1-1. Antes disso, no mesmo mês de 2024, na casa do Juventude, outro empate em 0-0. Esse jogo da grade 1134 já vai ser o jogo da volta, né, desse confronto pela Copa do Brasil. Então precisamos muito, né, ficar de olho nessa partida dessa semana para ter uma base, né? A gente não sabe, né, se algum dos dois times aí vai fazer uma goleada, o outro time pode poupar jogadores, etc. Mas imaginando que o primeiro jogo seja bem apertado e os dois times aí precisando se classificar para a Copa do Brasil, eu tô indo de Juventude e empate. Estou supondo que o Internacional vence em casa por 1-0 ou 2-0. Ainda há chances, né, para o Juventude, por isso eu tô indo nesse resultado. Jogo 2. Bahia e Cuiabá. Bahia tá vindo de derrota para o Palmeiras fora de casa por 2-0, em casa venceu o Juventude por 2-0 e fora de casa perdeu para o São Paulo por 3-1. Já o Cuiabá tá vindo de um excelente empate fora de casa contra o Flamengo em 1-1, em casa perdeu para o Botafogo por 2-1 e em casa empatou com o Bragantino em 1-1. Classificação do campeonato, o Bahia ele é o 5º colocado com 27 pontos, em 15 jogos tem 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Cuiabá ele é o 16º colocado com 14 pontos, em 15 jogos tem 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Próximo jogo do Bahia é contra o Corinthians em casa e o Cuiabá vai jogar pela Copa Sul-Americana fora de casa contra o Palestino. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Bahia, são 3 empates e uma vitória do Cuiabá. O último jogo foi em novembro de 2023 na casa do Bahia, o Cuiabá venceu por 3-0. Antes disso, no mês de julho de 2023 na casa do Cuiabá, empate em 1-1. Apesar do histórico aqui entre eles não ter vitória do Bahia, para essa partida aqui, e agora que eu lembrei, né, não é vitória, é triunfo, né? Eu tô indo de triunfo do Bahia, apesar do Cuiabá ter jogado muito bem aí contra o Flamengo, ter segurado o ataque do Flamengo. Tô acreditando que contra o Bahia não consiga repetir a mesma façanha aí. É um jogo complicado. Se você tem o costume de colocar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 3, Cruzeiro e Bragantino. O último jogo do Cruzeiro foi contra o Corinthians, venceu muito bem em casa por 3-0. Antes disso tinha perdido para o Criciúma fora de casa por 1-0 e fora de casa também tinha perdido para o Flamengo por 2-1. Já o Bragantino tá vindo de derrota para o São Paulo por 2-0. Antes disso, em casa, venceu o Atlético Goianiense por 3-1 e fora de casa empatou com o Cuiabá em 1-1. Classificação do campeonato para as duas equipes, o Cruzeiro ele é o 7º colocado com 23 pontos, em 14 jogos tem 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O Bragantino ele é o 9º colocado com 22 pontos, em 15 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Números até parecidos, né? Próximo jogo aí do Cruzeiro é fora de casa contra o Palmeiras e o Bragantino vai jogar pela Copa Sul-Americana fora de casa contra o Barcelona. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Cruzeiro, 1 empate e nenhuma vitória para o Bragantino. O último jogo foi no mês 9 de 2023, empate na casa do Cruzeiro em 0-0 e antes disso, no mês 4 de 2023, o Cruzeiro na casa do Bragantino venceu por 3-0. O Bragantino é aquele time que gosta de incomodar quando joga fora de
em casa, porém vai pegar uma equipe aí que em suas últimas partidas vem jogando muito bem, apesar de algumas derrotas. Aqui com certeza o Cruzeiro, né, já vai ter alguns reforços, né? Já vai ter passado aí do dia 10 de julho, onde pode colocar os novos jogadores inscritos. E olhando os números aqui e os históricos das duas equipes, eu tô indo de Cruzeiro e empate. Tô usando mais um dos meus duplos. Jogo 4, Sport e América. O último jogo aí do Sport foi fora de casa contra o Guarani, venceu por 1-0. Fora de casa empatou com o Botafogo de São Paulo em 1-1 e em casa perdeu pro Novo Horizontino por 2-1. Já o América tá vindo de vitória em cima do Operário por 2-0. Fora de casa perdeu para o Goiás por 2-1 e em casa empatou com o Avaí em 1-1. Classificação do campeonato, o América ele é o segundo colocado, com 25 pontos em 14 jogos, tem 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Sport, ele é o quarto colocado com 23 pontos em 13 jogos, tem 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Sport é em casa contra o Operário, e o América também vai jogar em casa contra o Amazonas. Últimos confrontos entre essas duas equipes são 2 vitórias para o Sport, 2 empates e 6 vitórias para o América, hein? Porém, o último confronto foi só lá em 2021, pelo Brasileirão Série A. O América na casa do Sport venceu por 3-2. Antes disso, em julho de 2021, o Sport na casa do América venceu por 1-0. Essa grade aqui também, outra muito bem escolhidas, né, com times bem equilibrados, confrontos que serão bem disputados. O Sport aí tem a vantagem de estar jogando em casa, o América ele tá melhor na tabela, mas é por muito pouco. E nesse jogo aqui eu tô buscando uma surpresa, eu tô indo seco na vitória do América. Jogo 5, Atlético Clube contra Londrina. O último jogo aí do Atlético Clube, empate fora de casa em 0-0 contra o Figueirense. Fora de casa venceu o São José do Rio Grande do Sul por 1-0 e em casa perdeu para o São Bernardo por 4-1. Já o Londrina, fora de casa venceu o Aparecidense por 2-1. Em casa empatou com a Tombense em 3-3 e mais um jogo em casa empatou com o Botafogo da Paraíba em 1-1. Classificação do Campeonato Brasileiro Série C, o Atlético Clube ele é o segundo colocado com 25 pontos em 12 jogos, tem 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Londrina ele é o sexto colocado com 20 pontos, não está tão atrás assim, né, do Atlético Clube, tem 12 jogos em 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Clube é fora de casa contra o Náutico e o Londrina vai jogar em casa contra o Caxias. Confrontos entre eles não há muita coisa e aqui para esse palpite eu tô levando muito em consideração o Atlético Clube jogando em casa, tá numa posição melhor aí na tabela no campeonato. É um time com bastante vitórias, né? 8 vitórias, apenas 1 empate. Então, essa vantagem de estar jogando em casa, não estou acreditando muito na vitória do Londrina. Então, eu tô indo seco no Atlético Clube. Jogo 6, CRB e Curitiba. O último jogo do CRB foi em casa contra o Brusque, empatou em 1-1. Em casa venceu o Guarani por 1-0 e fora de casa mais um empate em 1-1 contra o Paysandu. Já o Curitiba tá vindo de empate também contra o Paysandu em 1-1. Em casa empatou com o Vila Nova em 1-1 também e fora de casa perdeu para o Amazonas por 1-0. Classificação do campeonato, o Curitiba ele é o nono colocado com 20 pontos, em 14 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Já o CRB ele é o 17º colocado com 13 pontos, em 11 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do CRB é contra o Botafogo de São Paulo em casa e o Curitiba também joga em casa contra o Mirassol. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o CRB, 3 empates e 1 vitória para o Curitiba. O último confronto foi só lá em 2021, na casa do CRB, empate em 1-1 e também em 2021 na casa do Curitiba, também outro empate em 1-1. Bom, considero o Curitiba aí bem mais time, mas como nós podemos ver ali, nos últimos 2 jogos, 2 empates e 1 derrota. O CRB também é um time que está fazendo poucos gols, né? Está aí na zona de rebaixamento e mesmo com a vantagem de estar jogando em casa, para essa partida aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 7, Atlético Paranaense e Ipiranga. O último jogo aí do Atlético Paranaense, vitória em cima do Atlético Goianiense por 2-1. Em casa perdeu para o São Paulo por 2-1 e fora de casa venceu vitória por 1-0. Já o Ipiranga, fora de casa perdeu para o Confiança por 2-0, em casa empatou em 1-1 contra o ABC e fora de casa venceu o São José por 1-0. Outro jogo aí que não é pelo Campeonato Brasileiro, né? Então não tem classificação. O que eu trago de informação aqui é que o Ipiranga jogando fora de casa, dos últimos 32 jogos, 30 ele fez menos
que 3 gols e meio. E o Atlético Paranaense, no geral, né, nos seus últimos 11 jogos, 10 ele fez menos que 3 gols e meio também. Próximo jogo aí do Atlético Paranaense será contra o Cerro Porteño pela Copa Sul-Americana, fora de casa, e o Ipiranga vai jogar em casa pelo Brasileirão Série C contra o Ferroviário. Últimos confrontos entre eles não há muita coisa, né? Nenhuma vitória do Atlético Paranaense, nenhum empate e uma vitória do Ipiranga. E esse jogo foi agora, né? Esse ano, no mês 5 de 2024, vitória do Ipiranga em casa por 2-1 pela Copa do Brasil. Bom, para essa partida aqui é bem provável que o Atlético Paranaense vai vir com força máxima, né? Contra o Ipiranga. Dentro de casa o Atlético Paranaense é sempre muito forte. O Ipiranga é um time que se defende bem, mostrou isso no Campeonato Gaúcho. Mas para essa partida eu tô indo seco mesmo no Atlético Paranaense. Jogo 8, Sampaio Corrêa e São José do Rio Grande do Sul. O último jogo aí do Sampaio Corrêa jogando em casa perdeu para a Ferroviária por 2-0. Fora de casa empatou contra o Volta Redonda em 2-2 e em casa venceu o Atlético Clube por 3-1. Já o São José em casa empatou em 0-0 contra o Floresta. Em casa perdeu para o Atlético Clube por 1-0 e fora de casa também perdeu por 1-0 para a Ferroviária. A classificação do campeonato tá assim para esses dois times. Sampaio Corrêa ele é o 18º colocado com 10 pontos. Em 12 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Já o São José, ele é o 20º colocado com 5 pontos apenas. Em 11 jogos tem apenas 1 vitória, 2 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Sampaio Corrêa é fora de casa contra o Floresta. E o São José também vai jogar fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. Últimos confrontos entre eles, há 1 vitória para o Sampaio Corrêa, 2 empates e nenhuma vitória para o São José. O último confronto foi só lá em 2019. Sampaio Corrêa venceu por 3-2 em casa. E na casa do São José no mesmo ano, empate em 0-0. Bom, dois times aí que estão brigando para se afastar da zona de rebaixamento. Vejo o Sampaio Corrêa nos números ali pouquíssima coisa melhor e o São José aí com números bem ruins. Para essa partida aqui eu tô indo seco no empate entre eles, porque são duas equipes que perdem muito. É um palpite complicado. Aqui, se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria uma vitória do Sampaio Corrêa. Mas no meu caso aqui, eu tô indo seco mesmo no empate. Jogo 9, Grêmio e Operário. O último jogo aí do Grêmio perdeu de 3-0 para o Juventude, fora de casa. Em casa empatou com o Palmeiras em 2-2 e em casa venceu o Fluminense por 1-0. Já o Operário, fora de casa perdeu para o América por 2-0. Fora de casa também empatou com o Paysandu em 1-1 e em casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 1-0. Aqui em desempenho que eu trago é as odds até o momento: 1.28 para o Grêmio, 4.75 para o empate, 9.25 para o Operário. Próximo jogo aí do Grêmio é fora de casa contra o São Paulo e o Operário vai jogar em casa contra o Goiás. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Grêmio, 1 empate e nenhuma vitória para o Operário. O último jogo foi no mês 4 de 2024 pela Copa do Brasil, empate na casa do Operário em 0-0. Antes disso, só lá em 2022 na casa do Grêmio, o Grêmio venceu por 5-1. Que joguinho complicado esse, hein? Porque o Grêmio ele não tá bem no Campeonato Brasileiro Série A, porém o Operário, mesmo naquelas últimas partidas ali que a gente viu, tendo alguns tropeços, vem fazendo boa campanha aí no Brasileirão Série B. É um time que toma poucos gols, é muito forte defensivamente e acredito que o Grêmio, pela atual situação que está, vai ter trabalho aí para conseguir fazer gols aí no Operário, né? O primeiro jogo aí já foi 0-0. Para essa partida aqui, eu tô indo de empate e vitória do Operário. Jogo 10, Vila Nova e Avaí. O último jogo do Vila Nova fora de casa venceu o Amazonas por 2-1. Também fora de casa um empate contra o Curitiba em 1-1. E em casa venceu o Goiás por 1-0. Ótima campanha aí do Vila Nova. Já o Avaí perdeu para o Novo Horizontino por 1-0 em casa. Empatou em 1-1 contra o Amazonas, em casa também. E fora de casa outro empate em 1-1 contra o América. Classificação do campeonato, o Vila Nova ele é o terceiro colocado com 24 pontos. Em 14 jogos tem 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Avaí ele é o quinto colocado, apenas 1 ponto atrás do Vila Nova com 23 pontos. Em 14 jogos tem 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Vila Nova é contra o Santos em casa e o Avaí também vai jogar em casa contra o Ceará. Últimos confrontos entre eles, o Vila Nova tem 3 vitórias, são 2 empates e 5 vitórias para o Avaí. O último confronto foi no mês 8 de 2023 na casa do Vila Nova, empate em 1-1. E na casa do Avaí, no mês 5 de 2023, o Vila Nova venceu por 3
3-0. O Avaí vem empatando muito, né, nessas últimas partidas e ontem, né, acabou perdendo em casa para o Novo Horizontino. Apesar de ter massacrado aí o Novo Horizontino, não conseguiu fazer pelo menos o gol de empate. Vai pegar um time que se recuperou muito bem aí no campeonato. O Vila Nova está muito bem. E mesmo o Avaí com essa vantagem aqui no confronto entre eles, né, eu tô indo de Vila Nova seco. Esse palpite aqui da Loteca 1134, jogo 10. Jogo 11, Volta Redonda e São Bernardo. O último jogo aí do Volta Redonda foi fora de casa, venceu o Ferroviário por 2-0. Em casa empatou com o Sampaio Corrêa em 2-2 e em casa venceu o Caxias por 1-0. Já o São Bernardo, em casa venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0. Fora de casa contra o Atlético Clube venceu por 4-1 e em casa perdeu para o Figueirense por 2-1. Classificação do campeonato, o Volta Redonda ele é o líder do campeonato com 26 pontos. Em 12 jogos tem 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Bernardo ele é o terceiro colocado, apenas 2 pontos atrás. Então uma briga direta aí pela liderança, tem 24 pontos, em 12 jogos tem 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Volta Redonda é contra o Ipiranga em casa e o São Bernardo também vai jogar em casa contra a Ferroviária. Últimos confrontos entre eles, não há muita coisa, há um jogo onde o Volta Redonda foi o vencedor, não há empates e nem vitórias do São Bernardo. O último confronto foi no mês 6 de 2023 na casa do São Bernardo, o Volta Redonda venceu por 3-0. Bom, confronto, né, para saber quem vai ficar na liderança aí do campeonato, é um jogo bem difícil. São Bernardo era um time aí que também perde muito pouco, tem boas vitórias no campeonato e ambas as equipes aí têm mais vitórias, né, do que empates e derrotas. É um jogo que com certeza será bem disputado. Nessa partida aqui eu tô usando um dos meus duplos, eu tô indo de dupla aberta, eu tô indo de Volta Redonda e São Bernardo, porque olhando ali o desempenho são duas equipes que empatam bem pouco, né? Jogo 12, Chapecoense e Brusque. Último jogo aí da Chape, fora de casa venceu o Goiás por 2-1. Outro jogo fora de casa perdeu para o Santos por 1-0. Esse jogo aqui o Santos acabou fazendo gol bem no finalzinho. E em casa a Chape perdeu para o Paysandu por 2-1. Já o Brusque tá vindo de um empate contra a Ponte em 0-0 em casa. Fora de casa empatou contra o CRB em 1-1. E outro jogo fora de casa, novo empate em 1-1 contra o Ituano. Classificação do campeonato, a Chape ele é a 12ª colocada com 17 pontos. Em 14 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o Brusque, ele é o 18º colocado com 13 pontos. Em 14 jogos tem 2 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí da Chapecoense é fora de casa contra o Novo Horizontino. E o Brusque também vai jogar fora de casa contra o Botafogo de São Paulo. Últimos confrontos entre eles são 7 vitórias para a Chapecoense, 5 empates e 3 vitórias para o Brusque. O último jogo foi pelo Campeonato Catarinense, na casa do Brusque, empate em 0-0 em janeiro de 2024. E antes disso, pelo Campeonato Catarinense, no mês 3 de 2023, na casa da Chape, outro empate em 0-0. Aqui, apesar da situação do Brusque ser bem complicado, mais um jogo aí entre eles, mais um clássico. Geralmente os números não entram em campo. O que eu tô levando em consideração aqui são muitos empates do Brusque, né? Tem 2 vitórias apenas e são 7 empates. E a Chapecoense também não deixa por menos, né? Tem mais empates que vitórias. E aqui, como se trata de um clássico, eu tô indo seco de novo aqui no empate entre eles. Jogo 13, CSA e Floresta. Último jogo aí do CSA, venceu o ABC fora de casa por 2-0, em casa venceu o Figueirense por 3-1 e fora de casa venceu o Confiança por 1-0. Já o Floresta, fora de casa empatou em 0-0 com o São José do Rio Grande do Sul, em casa venceu o Caxias por 2-1 e fora de casa perdeu para Tombense por 3-0. Classificação do campeonato, o CSA ele é o 11º colocado com 14 pontos, em 12 jogos tem 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Já o Floresta ele é o 16º colocado com 10 pontos, em 12 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Próximo jogo aí do CSA é fora de casa contra o Remo e o Floresta vai jogar em casa contra o Sampaio Corrêa. Últimos confrontos entre essas duas equipes, o CSA tem 2 vitórias, não há empates entre eles e o Floresta também não tem vitórias. O último jogo foi no mês 5 de 2023 pelo Brasileirão Série C. Na casa do Floresta, o CSA venceu por 2-0 e pela Copa do Nordeste, o CSA em casa venceu por 2-0 o Floresta no mês 2 de 2022.
Bom, olhando esses números aqui, o histórico entre eles é muito difícil, né? Querer apostar aí no Floresta. O CSA ainda vai estar jogando em casa, tem essa vantagem. E aqui não tem como, né? Nesse meu palpite aqui eu tô indo seco na vitória do CSA. Jogo 14, Náutico e Figueirense. Último jogo do Náutico, jogando fora de casa empate em 0 a 0 contra Tombense. Em casa venceu Confiança por 2 a 1 e fora de casa outro empate contra a Aparecidense em 2 a 2. Já a Figueirense em casa empatou em 0 a 0 contra o Atlético Clube, fora de casa perdeu por 3 a 1 para o CSA e fora de casa venceu São Bernardo por 2 a 1. Classificação do campeonato, o Figueirense ele é o oitavo colocado com 18 pontos, em 12 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, e o Náutico ele é o 12º colocado com 13 pontos em 11 jogos, tem 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Próximo jogo do Náutico aí é contra o Atlético Clube em casa e o Figueirense vai jogar fora de casa contra a Tombense. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Náutico, não há empates, e 4 vitórias para o Figueirense. O último confronto foi no mês 7 de 2023, na casa do Náutico, o Náutico venceu por 2 a 1, e só lá em 2020 o Figueirense em casa venceu o Náutico por 2 a 0. Pelos números, o Figueirense está bem melhor que o Náutico, está numa posição melhor, tem mais pontuação, é um time com mais vitórias, porém vai estar jogando fora de casa, né? O Náutico, com o apoio da sua torcida aí, pode surpreender o Figueirense, e por esse motivo eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de duplo aberto, tô indo no Náutico e vitória do Figueirense. Bom, pessoal, as informações aí do primeiro vídeo da Loteca 1134 foram esses. Espero que essas informações aqui possam lhe ajudar em seus palpites. Se você gostou das informações, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, ative todas as notificações para que assim o YouTube possa te avisar quando tiver vídeos novos. Deixe seus comentários, os seus palpites. Tá muito legal a resenha, agradeço a todo mundo aí que tá deixando informações. Caso você tenha o costume de apenas ver o vídeo, eu também aconselho a ler os comentários, porque você pode tirar boas ideias, boas informações aí que vão ajudar também nos seus palpites. Desejo muita sorte aí para todo mundo na Loteca 1133 e também nessa nova grade aqui da Loteca 1134. Vamos para cima aí dos 14 pontos e até o próximo vídeo. Fui!